renovada, avivada no Senhor, glórias a Deus, né? Estou vivendo plenamente o haja do Senhor, o Senhor configurando, né? Também quero começar já testemunhando para a glória de Deus, né? Porque como a palavra do Senhor diz, aquilo que nós vemos, ele é temporal, pode ser mudado, amém? E algo aconteceu extraordinário, né? Que ontem à tarde eu testemunhei, mas eu quero, né? Quem não estava aqui ontem à tarde vai ouvir agora à noite, né? Que eu estava meditando na palavra e vim aqui fora, eu olhei assim, eu disse, Senhor, muito obrigado, como está linda, Senhor, a tua casa, né? Às vezes ali, olhando como era antes e tudo, mas o Senhor diz que mesmo na situação, mesmo quando a gente não está vendo nada, a gente tem alvos e prossegue para eles, a gente projeta as coisas, né? E ali eu falei, pastor Fernando, eu disse assim, pastor Fernando, e esse setor, só está faltando pintar esses portões aqui, né? Eu estou vendo esses portões, porque está tudo tão branquinho aqui, esses portões eles estão tão, né, feios. Aí ele disse assim, é mesmo. Aí eu disse, pois é. Eu vou ali no material, no loja do condomínio para me ver quanto é que é a tinta. O que é que precisa, pastor Fernando? Ele disse tal. Eu disse, tu pinta? Ele disse, eu pinto. Aí eu disse, então tá certo. Fui lá. Só que quando eu cheguei lá, não deu para me comprar tinta, né? Aí eu voltei para casa. Eu disse, Senhor, mas eu te dou ações de graça, porque eu sei que vai acontecer. Tu colocou o teu querer. Esse querer não é meu, né? Não é o meu querer, foi o querer de Deus. Então ele iria realizar. E quando eu cheguei lá dentro, que eu fui mexer nas tintas que tinha ali da dona da casa, amados, tinha uma lata de tinta cheinha branca. Pastor Fernando, aqui tem uma lata de tinta cheinha branca. Aí eu disse, graças a Deus, né? Porque a gente pinta, depois se ela, né, a casa não é dela mesmo, depois se ela quiser, a gente compra outra, não tem problema. Mas a provisão já existe. Então Deus já tinha realizado aquilo que ele queria, né? Para a glória de Deus. E foi glorioso, né? Até então, e eu glorifiquei o nome do Senhor, mas o Senhor, amado, ele mostra o sinal dizendo, é isso que eu quero. O que é que eu quero dizer para vocês? Quando foi hoje, o pastor Fernando começou a pintar aquele portão ali, eu não sei se vocês perceberam a diferença. A tinta não era de portão, era de parede. Quando eu olhei, eu disse, pastor Fernando, essa tinta não é de portão, essa tinta é de parede. Aí eu olhei, estava exterior e interior. Aí eu disse, mas não tem problema não, eu creio no Senhor Jesus, que eu vou lá agora e vou conseguir comprar essa tinta. E fui, e para a glória de Deus, voltei com a tinta na mão. Amém? Graças a Deus. Por quê? Porque o Senhor queria isso. Então ele fez o quê? A gente começar sem ter, né? Porque não tinha. Nem deixou, se ele deixasse que a gente percebesse que a tinta não era de portão, era de parede, a gente não ia começar, talvez desanimasse, né? Mas o Senhor, ele trouxe à existência o que não existia. Amém? Verdade. E eu estou muito feliz, né? Que está aí. Para a glória de Deus, amanhã eu vou viajar. Né? O Senhor sabe todas as coisas. E quando eu chegar, vai estar tudo branquinho para a glória de Deus. Amém? Amém. Né? A casa do Senhor. Aí quando eu chegar, eu vou arrumar. Né? E eu estou muito feliz. Porque Deus traz à existência o que não existe. Não existia nada. Amém? Deus faz tudo. Como que pode? Como é que pode florescer no deserto? Amém? Porque, amado, as mudanças não são nossas, são de Deus. Glórias a Deus. Amém, amado? Então eu estou muito feliz. Eu louvo ao Senhor Jesus pela sua palavra na minha vida, né? Porque o Senhor, ele nos dá total garantia. Amém? Ele disse, olha, essa peleja não é sua, é minha. A peleja não é minha, é do Senhor. É do Senhor. Glórias a Deus. Então quando você coloca o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas como justiça. Amém? Glórias a Deus. E continuando, né, nós vamos aqui abrir em Filipenses 3, né, do 13 ao 14, vamos entrar nessa dimensão desta palavra e que essa palavra torne fé na tua vida. Amém? E eu já declaro, né, Deus trazendo a existência para você aquilo que não existe. Amém? Diz assim: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente.
Aleluia. Amém? Paulo disse assim, é claro, irmão, uma coisa eu faço. Não é que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. É que esquecendo das coisas que para trás ficaram, né, eu avanço para aquelas que estão na minha frente. Esse é o grande segredo do crescimento. Amados, olha, os principados vão vir para te mostrar o atrás. Mas você não tem que viver nem mais com o dia de hoje, você tem que viver com amanhã. Amém? Crendo que amanhã, glórias a Deus, mas hoje foi assim, mas ontem foi assim. Tudo isso é temporário. Glória a Deus. Tudo isso é temporário, isso é um temporal, mas a palavra do Senhor ela é eterna. Não é que já tenha alcançado. Paulo disse, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porque quando ele pregava, né? Quando eu prego, quando ele pregava, quando o apóstolo prega, o pastor Fernando prega, dá a sensação de que já conseguimos tudo, mas não é assim. É que a nossa mente está em linha com a palavra. O que a palavra diz? Esqueça as coisas que ficaram para trás. Amém? Ele diz, uma coisa, porém, eu faço. Eu esqueço aquilo que fica para trás. Amém? E eu avanço para as que estão na minha frente. Quantas pessoas estão paralisadas, né? Porque foi traído pelo marido. Você passa 10 anos sem ver a pessoa, quando encontra com ela, e aí? Mulher, foi assim, meu marido, agora está com outro, está no seu, paralisado lá atrás com as coisas que não tem nada a ver. Amém? Você tem que o quê? Você tem que avançar. Olha para o teu irmão e diz assim, você tem que avançar. Você tem que avançar, irmão. Glória a Deus. Você tem que avançar. Você não pode mais ficar retido, paralisado nessa situação. Amém? E o versículo 14, né? Fala assim para nós, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Glórias a Deus. Amém? Eu corro direto para quê? Para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Glória a Deus. Olha, Ana Clara hoje quando chegou da creche, que ela veio assim, que ela olhou, ai que coisa linda, ai como tá lindo. Do jeito que eu imaginava, eu pensava assim, quando ela chegou no portão. Isso é um prêmio. Glórias a Deus. Né? Isaac quando chegou, até Renato quando chegou hoje aqui, ele passou aqui para pegar a menina, ele fez assim. Ele tomou um impacto quando ele viu. Não terminou ainda. Isso é prêmio, amado. Glória a Deus. Isso é prêmio. Por quê? Porque não estamos parados olhando para a situação, olhando para as coisas para trás, para o que ficou para trás. Glória a Deus. Quando alguém chega aqui, achando que ainda é daquele mesmo jeito, naquela mesma coisa, aí vê, mas como está adiantado? Isso é graça de Deus. Eu lembro que quando eu conheci a graça de Deus, eu tinha o quê? Tinha 15 anos. Não, eu tinha 14 anos que eu estava grávida ainda de Vanessa. E eu fui morar longe da comunidade, em outro lugar. E nisso se passou-se, né, alguns anos. Quando eu voltei na comunidade, logo quando eu cheguei, era uma garagemzinha desse tamanho aqui, daqui para lá, bem pequenininho. E os irmãos tudo lá, fervorosos, eram tão animados, né, aquela coisa. Você via mesmo a unção de Deus naquele lugar, o apóstolo ministrando. Quando eu voltei depois, eles estavam lá. Já tinha construído a comunidade do Pilar, que eu estava mostrando para a irmã Rosângela aqui. Já tinham construído, estava tudo lindo, meus irmãos cresceram, né, estavam maduros e tudo. E eu olhei para mim. E a minha vida estava menos do que era antes. Menos do que era antes. Amém? E aquilo me impactou. Eu disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Eu comecei a olhar para mim e disse assim, e aqueles irmãos não tinham nem o que eu tinha, mas eles eram tão ricos de obra de fé, de trabalho de amor, de firmeza de esperança. Glórias a Deus. Porque, amado, você não é rico, não é pelo que você tem, mas é pelo que você acredita. Glórias a Deus. Amém? Tem gente que para ele levantar a cabeça, ele tem que ter alguma coisa. A pessoa tem que ver que ele tem alguma coisa, um carro, uma casa, um diploma, não sei o que, não sei o que lá. Né? Mas, amado, quem vive da fé, ele vive de cabeça erguida. Porque ele crê no invisível.
Ele sabe que ele pode todas as coisas. Ele não depende do governo, ele não depende do salário, ele não depende. Ele pode dizer, Abba, Pai, meu Pai. Glórias a Deus. Amém? Então, queira viver assim. Queira que essa palavra torne fé na sua vida, porque aí não vai ter mais obstáculo, mano. Olha, você começa a ter novos talentos, novos dons. Você vai ter a multiforme sabedoria de Deus. Né? Como a irmã Rosângela disse, eu tenho que aprender a mexer nessas máquinas. Glórias a Deus. E você pode, irmã. Sabe? Porque, olha, eu também, pela fé, eu recebi do Senhor, na área do computador ali, e eu chamo o Senhor, vem aqui, Senhor, e Ele me mostra coisas que eu não fui para a escola para aprender, não. É o Espírito Santo que me ensina. Como eu testemunhei da pastora França, que foi lá e colocou o piso, a cerâmica no chão. Para os homens é loucura. Para que eu te vou fazer isso? Mas para nós isso é o poder de Deus. Diga, é o poder de Deus. Que opera naquele que crê. Glórias a Deus. Diga assim, eu posso todas as coisas. Mas os principados quer dizer que você é um coitado. Os principados quer dizer que você não pode nada. Que você não pode fazer porque não tem quem te ajude. Ah, não tem ninguém que me ajude. Diga assim, o Senhor é quem me ajuda. O Senhor é quem me ajuda. E eu não temerei o que pode me fazer mal. Eu não temerei o que pode fazer mal. Glórias a Deus. Amém, amados? O Senhor é maravilhoso. Então ele diz, eu corro direto para a linha de chegada. Já me vejo lá do outro lado, na linha de chegada. Glórias a Deus. A fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Jesus Cristo. Amado, você tem que começar a viver essa nova vida. E nessa nova vida tem segurança. Nessa nova vida tem certeza. Nessa nova vida tem paz. Nessa nova vida tem alegria. Amém? Nessa nova vida tem segurança. Nessa nova vida, Deus supre em glória as tuas necessidades. Amém? Nessa nova vida, quem te justifica é o Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus. Amém? Então Paulo diz, quanto a mim, irmãos, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim. Amém? Amados, naturalmente, para a pessoa avançar, é muito difícil. Amém? Muitas das vezes, para que haja um avanço na tua vida, tem que haver uma mudança primeiro. Amém? Uma mudança de atitude e uma mudança de direção. Glórias a Deus. Se antes você seguir um caminho, né? Como a irmã Vanessa falou, olha, antigamente, eu ia lá, pegava. Eu falava, eu gritava. Mas agora eu fiquei calada. Por quê? Amados, para avançar tem que haver mudanças de atitudes e de direção. Glórias a Deus. Tu precisa de mudanças. Diga, eu preciso de mudanças. Amém? O que eu estou a te dizer é que, segundo a Bíblia, Deus faz mudanças. Aleluia. Você está achando o quê? Que essa mudança que você já vê na tua vida foi você mesmo que conquistou? Foi não, foi essa palavra. Amém? Que começou a operar na tua vida. Eu creio, né? Eu vejo o irmão Ladislau olhando assim. Eu creio que ele já está vendo mudança na sua vida. Glória a Deus. É tanto que ele está sendo estimulado a vir ouvir a palavra, porque já está acontecendo uma mudança. Porque antes ele não conseguia vir ouvir a palavra. E agora ele já vem. Por quê? Já há uma mudança. Glórias a Deus. Já tem uma mudança de atitude e de direção. Qual era a atitude? Não vou. Vinha sempre aqui, né? Para o pastor Fernando orar. Mas não vinha ouvir a palavra. Aí ele mudou a atitude. Agora ele vem ouvir a palavra. Mudou a direção. Glórias a Deus. Aí Deus começa a mudar a história. Amém? Amados, o inimigo tenta jogar poeira para nos confundir. Amém? Ele quer nos confundir. Ele começa a mostrar as coisas pelo que estamos vendo para nos confundir. Olha, não está acontecendo. Olha, está vendo? Olha, não está resolvendo. Para nos confundir.
que questionamos a palavra, começamos a pregar contra a palavra, começamos a blasfemar da palavra de Deus, né? Para que duvidemos de Deus. Mas sabe que todos nós temos um destino já marcado? Não adianta. Olha, o Senhor disse para Jonas: Jonas, vá para Nínive. Isso significa o quê? Que o destino dele estava marcado. Era para ele ir para onde? Para Jope? Para Nínive. Mas ele quis ir para Jope. Mas o destino dele era ir para Nínive. Então, enquanto você não se render àquilo, à vontade de Deus para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Aonde você tiver, as coisas não funcionam. Porque no barco que Jonas entrou, só começou a ter problema. Porque Jonas estava lá. Né? E veio o vendaval e o navio estava indo a pique e já estava tudo dando, né, tudo errado. Por quê? Porque Jonas estava em desobediência. Quem é o homem que desobedeceu o Senhor para que esteja acontecendo? Ele disse: sou eu. Sou eu. Eu estou desobedecendo. Jogue-me no mar. E os homens: não queria jogar. Ele: não, pode jogar. Porque enquanto eu estiver aqui não vai dar certo. Aí jogaram Jonas no mar. Amém? Aí o que aconteceu? Quando ele disse: jogue-me no mar, ele reconheceu o erro dele. Ele disse: eu vou morrer. Eu estou disposto a morrer mesmo, porque eu errei. Então me jogue no mar. Só que Deus não é um Deus de tirar, né? Porque o destino já está marcado. Você tem que cumprir a vontade de Deus. Aí ele foi lá, mandou a baleia, né? Que engoliu Jonas e deixou ele aonde? Amém? Onde foi que a baleia deixou Jonas? O grande peixe. Deixou ele aonde? Aonde o destino dele estava marcado, que era em Nínive. Glória a Deus. Então não adianta. Olha, você pode andar. Você volta, vai voltar e vai voltar. Glórias a Deus. Amém, amados? Então todos nós temos um destino marcado. Fomos chamados para vencer. A Bíblia diz que fomos predestinados em amor para o louvor da glória de Deus. Amém? Veja só que Jonas, quando Deus disse para Jonas para ele ir para Nínive, porque lá havia o pecado que tinha dominado, o povo estava em desobediência. Aí Jonas disse assim: eu vou para aquele lugar, eu vou morrer. Eles não vão querer receber. Mas diga assim: o meu destino é vencer. Meu destino é vencer. Glórias a Deus. Ele disse: não vou conseguir. Mas Deus disse: olha, o teu destino é vencer. Se Deus mandou tu ir, é porque a vitória é certa. Glória a Deus. Deus não vai mandar ninguém para destruição. Deus não vai mandar ninguém para perdição. Mas Deus, quando Deus manda você ir, é porque a vitória já é certa. Já existe. Glórias a Deus. Amém. E a palavra diz, né, que o Senhor está usando, né, essa passagem de Jonas, mas a palavra diz que Jonas, quando chegou lá, né, que ele pregou a palavra, ao primeiro momento parecia que eles não iam receber a palavra. E Jonas, né, ficou lá, pregou. Aí quando o povo recebeu a palavra, se arrependeu, aí Jonas quis morrer. Ele quis morrer. Por quê? Porque o povo tinha se arrependido. Mas, amados, Deus não já tinha falado para ele ir que era certo? Ele não tinha que se surpreender com aquilo. Diga-se, você não tem que se surpreender com a ação de Deus. Amém? Glórias a Deus. Você só tem que crer. Amém? E quando chega, você só tem que dar ações de graça. Glórias a Deus. Amém? Então fomos chamados para vencer. Diga: eu fui chamado para vencer. Fui chamado para vencer. A Bíblia diz que fomos predestinados em amor para o louvor da glória de Deus. Diga assim: a minha vida é para louvor da glória de Deus. Tudo que acontece comigo, amém, é louvor a Deus. É o nome de Deus sendo glorificado. Amém? Porque somos filhos. Você sabe que quem é pai, quem é mãe sabe disso, né? Se teu filho faz uma faculdade, recebe aquele diploma, aí o pai fica: ai meu Deus, meu filho, né?
Aí se o filho, né, tem um bom emprego, ou se faz um bom casamento, aí diz, ele é filho, né, ele fica cheio. Então tudo que acontece conosco, o Senhor Jesus é glorificado. Amém? Então, amado, nós fomos predestinados para vencer. Aleluia. Não podemos ter medo, porque Deus ele não quer que, quando acontece algo conosco, ele fica triste, porque se nós sofremos, ele também sofre. E se nós se alegramos, ele também se alegra. Amém? Então tu não foste chamado para perder. Ainda que os ventos estejam ao contrário. Ainda que os ventos estejam ao contrário. Tu não foi chamado para perder. Amém? Ainda que haja questionamentos, ainda que haja poeiras no ar, o nosso final é a vitória. Amém. Glórias a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? Isso é glorioso. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas daquele que o Senhor se compadece. Glórias a Deus. Amém, amados? Então, é extraordinário quando você recebe isso com fé no seu coração. Amém? Sabendo, né, que tudo coopera para o seu bem. Amado, numa hora de aperto na nossa vida, mais do que em qualquer outra, precisamos estar firmes na palavra de Deus e convencidos da verdade. Convencidos, convictos da verdade. Glórias a Deus. Porque uma coisa é certa, as situações elas vão vir para todos. Amém? Mas aquele que está convencido é diferente. Glória a Deus. Aquele que está convicto, para ele é diferente. Então você tem que pedir, Senhor, me convence, Pai. Me convence com a tua palavra, Senhor. Para que em mim não haja mais questionamentos. Porque para mim, quando eu estiver convencido, não vai fazer diferença se estiver chovendo ou se estiver fazendo sol. Se for sábado ou se for segunda. Glórias a Deus. Se for dia 10 do mês ou se for dia 28. Porque quem não é convencido, dia 10 é feliz. Dia do pagamento, muito alegre, dá para fazer um passeio. Aí quando chega dia 28, acabou o pagamento. Tá ali no sufoco para chegar dia 10. Aí já é outra pessoa. Aí você convive com duas pessoas, a do começo do mês e a do fim do mês. A dos dias, né, gordos e dos dias magros. Amém? Amado, mas você tem que ter uma personalidade só. Aleluia, de Cristo. Glória a Deus. Não importa a situação, não importa a circunstância. Glórias a Deus. Amém. Então, numa hora de aperto na nossa vida, mais do que em qualquer outra, precisamos estar firmes na palavra e convencidos da verdade. Você se recorda do que Paulo escreveu sobre Abraão? Lá em Romanos 4:21. Vamos relembrar um pouquinho de Abraão. Amém? Diz assim, Romanos 4:21 diz: porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Ele estava convencido. Ele tinha toda a certeza. Amém? Né? Agora você imagina só. Se ele nunca viu Deus, que aí ele só ouvia a voz de Deus. Hoje nós já vimos, né? Hoje nós temos mais conhecimento de causa do que Abraão naquele tempo, porque Jesus já veio, já teve as testemunhas dele, aqueles que viram e testemunharam e testificaram. Naquela época ele só ouvia Deus. Amém? Ele só ouvia. Então ele diz assim, poxa, se eu creio nessa voz que eu só estou ouvindo e não estou vendo, por que eu também não vou crer que eu posso ser pai com 100 anos? Glória a Deus. Então eu digo, Senhor, se eu tenho essa certeza, eu estou convicta que Tu existe,
que Deus existe, que Ele habita em mim. Aleluia. Eu não tenho. Então como é que eu vou duvidar que Ele pode fazer o que Ele prometeu? Se eu duvido que Ele pode fazer o que prometeu, eu não creio que Ele realmente existe. Glórias a Deus. Glória a Então, Deus. amado, tem que começar nisso. Você tem que estar convencido disso. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele existe. Onde eu vou, Ele vai comigo. Glória a Deus. Então, com certeza, eu também vou crer que Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Assim aconteceu com Abraão. Ele tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Aleluia. Glórias a Deus. Eu lembro, amado, quando eu estava orando lá na comunidade lá de Barcelona, que nós orávamos, né? Orando pela comunidade de João Pessoa. Eu vi essa casa, eu vi essa varanda. Amém? No dia que eu cheguei aqui, que eu conversei com aquela mulher, eu estava convencida e convicta. Eu estava no descanso. Eu não estava ali querendo arrumar fiador para ela. Eu estava tão tranquilo, tão no descanso, porque eu sabia que Ele podia fazer aquilo que Ele tinha prometido. Amém? Ao ponto que quando a gente veio para essa casa aqui, nem pagamos para entrar. Amém? Eu ainda comprei uma geladeira. A geladeira que eu tenho, ainda comprei. Quero dinheiro para dar entrada aqui, não tem. Olha, amados, nem precisou de fiador, nem não sei o quê. A dona Odete olhou para mim e disse assim: o Senhor disse que é para você que eu tenho que alugar. Tinha uma advogada aqui na minha frente que já estava com a chave da casa. Mas ela disse: não, o Senhor disse que é para você. Diga, Ele é fiel para fazer o que Ele prometeu. Ele é fiel para fazer Glórias o que a Ele Deus. prometeu. Então, quando eu orava lá, amém, eu já via. Eu já sabia como seria. Glórias a Deus. E, amado, e tantas coisas aconteciam, cada coisa que acontecia, que parecia que era tudo ao contrário daquilo que Deus tinha falado para mim. Mas eu permanecia olhando para a promessa. Eu não olhava para a minha situação. E quer saber de uma coisa? Olha, é tão extraordinária a ação de Deus, que no final de tudo, depois que eu não tinha lugar para morar, depois que eu não tinha, né, o Senhor foi, levantou de tal maneira a nossa vida. Fomos para o Rio de Janeiro. Quando chegamos lá, o pai do meu esposo, do pastor Fernando, chamou ele e disse assim: olha, vocês vão morar na minha casa, tem uma casa em cima. Ele mora embaixo, ainda tem essa casa lá, né? Ele mora embaixo e deu em cima para a gente morar. Ele disse assim: olha, eu vou tirar sua carteira de motorista, você vai dirigir, falando comigo, você vai dirigir o meu carro, porque ele já tem 90 anos, 90 anos, né, Justinho? Tem 90 anos, e carro aqui para você, vou te dar tua carteira de motorista, a casa de vocês. Aí, amado, nessa hora, aí, e a promessa? Aí eu olhei para o pastor Fernando e disse assim: pastor Fernando, sabe o que é isso? É Deus já está vindo. Olha, Ele está deixando a gente no lugar que a gente não vai pagar aluguel. Sabe por quê? Porque eu vou na frente, tu vai ficar lá, e quando tiver certo lá, tu vai. Como é que uma pessoa pode acreditar dessa forma sem ver nada? Sabe quantos dias eu fiquei nessa casa que era minha e que ia ter carro, que ia ter tudo? Menos de um mês. Amém? Porque aquilo ali era só para ver se eu estava acreditando mesmo. Eu não estava atrás de carro nem de casa não, que o Senhor acrescenta para mim como justiça. Eu estava atrás da promessa. Glórias a Deus. Amém? Mas como? Se todo mundo quer uma casa, se todo mundo quer um carro, todo mundo quer. Sim, eu quero, mas na vontade de Deus. O que aquela casa e aquele carro ia dar para mim? Não ia dar nada. Glórias a Deus. Ali eu ia ter que viver em função deles. Preso ali, ia chegar um tempo que eu não ia mais congregar, que eu não ia mais ter tempo para a palavra. Ah, amados, mas Deus, Ele nos salva. Diga, Deus te salva, querido. Olha, amado, tu tem que olhar para a promessa, não é para as oferendas, não. É para a promessa. Glória a Deus. Porque as mudanças são de Deus. Amém? As mudanças são de Deus. Às vezes você fica pensando assim: não, eu não vou mais pagar aluguel. Ah, vai ser mais fácil. Não sei o que lá. Mas, amado, olha para a promessa, que na promessa tem mais do que isso. Glórias a Deus. Amém?